fazer bem bonito, né? Sim. Vale 10, tá bom? Tá bom. Vai fazer bem legal ele. Muito bem. Gente, vamos fazer... Eu fiz um exercício só da página 271, né? Então, vamos continuar fazendo esses exercícios agora juntos. Aí a gente vai ver como que faz, certo? Vamos lá olhar? Muito bem. Vocês estão enxergando a apostila aí? Então, a página 271. Ok? Então, olhem aí, gente. Nós fizemos o exercício 1 ali. Agora a gente vai fazer o exercício 2, tá? Ah, não, exercício 2 eu já falei dos namorados, né? Ah, tá. Isso eu já falei também. Aí nós vamos precisar conversar um pouco, né? Saber das fofocas que andam acontecendo por aí. Novos amores, né? Vamos ver o que a Sara me conta. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer o exercício 3 da página 272, ok? Vamos lá. Vocês têm aqui, ó, 2 compostos, estão vendo? Vocês têm a tetraciclina, que é um antibiótico, tá? Usado muito para quem tem problema de espinhas, né? O dermatologista passa bastante. E a cefalosporina, tá? Então, o que vocês precisam pensar em primeiro lugar? Vocês precisam observar as estruturas que tem aí, certo? A primeira coisa é a estrutura. Então, vamos olhar a tetraciclina aqui, ó, tá? Dá uma olhada, isso aqui é um aromático, certo? E aqui tem um OH. Como que é o nome dessa função em que eu tenho um aromático e tenho um OH? Se chama fenol, certo? Então, escrevam aí do lado. A primeira função que vocês já acharam foi a fenol. Aqui em cima, ó, OH, mas não está no benzina, não está no aromático. Então, esse OH aqui é um álcool. Então, ó, começando de novo. Aqui embaixo, fenol. Aqui em cima, álcool. Agora vamos descer aqui, ó. Estão vendo essa dupla O? O que é uma dupla O? É uma cetona. Certo? Aí aqui um OH de novo, aqui outro OH. Aqui de novo acetona. Aqui, ó, o que tem de diferente? O N. O N, o que é um N? O N, gente, não pode esquecer que pode ser amina ou amida. Quando ela for mais simplesinha, no caso dessa aqui, ó, só apareceu o N. Então, ela é uma amina. Agora, olha aqui, ó. Vocês viram que isso aqui parece uma acetona, mas não é. Porque tem um N2 junto. Então, tudo isso aqui, ó. Tudo isso é uma amida. Então, vocês viram quantas funções tem aí? Amina, amida, né? Tem o fenol, tem o álcool, tem a acetona, um monte de coisa. Anotaram tudo aqui do ladinho? Agora vamos ver a de baixo, cefalosporina. Olha aqui, ó. Só o NH2. Então, tem amina, aqui, ó, tem o O. Aí, isso aqui é uma amida, ó, dupla O perto do N, não é cetona, não. Tudo isso aqui é uma amida, isso aqui é uma amina, esse aqui é um ácido carboxílico, certo? Aqui o outro ácido carboxílico. Então, aí pergunta. Quais as estruturas em comum nas duas? O que tem na de cima, o que tem na de baixo? Amina,
e amida, né? Porque numa tem fenol, na outra tem ácido, numa tem cetona, mas o que tem nas duas é amina e amida. Então, ficou a letra D, tá? Então, confirmando, quais as duas funções comuns nas duas? Na tetraciclina, amida e amida. Na cefalosporina, amida e amina. Certo? Então, ficou a letra D. Vamos para o exercício 4. O Lexotan, tá? É um ansiolítico. O que é um ansiolítico? É um remédio para tirar a ansiedade. Ele induz ao sono, tá? É o bromazepam. É um tarja preta, que a gente chama, que é aquele medicamento que ele leva à dependência. Esse medicamento é indicado para tratamento de distúrbios emocionais, estados de tensão e ansiedade, humor depressivo ansioso, tensão nervosa, agitação e insônia. Então, olhem o bromazepam. O que ele tem aqui? Tem um bromo, né? Aí tem o que é esse número? Olha, ele pede para saber quem que é o número 1 e o número 2. O número 1, vocês podem olhar, isso aí é um CO, né? C-O, é do grupo carbonila. Só que, gente, não esqueça que olha quem está do lado dele. Um N. Então, isso aqui, gente, não é uma cetona, é uma cetona isso? O que vocês acham? Não, porque tem ali do lado, é uma amida, né? E aqui embaixo é um N, que é o amino. Então, olha a pergunta que ele faz. Na estrutura 1 e 2, corresponde respectivamente a quem? Se eu for olhar só esse que está dentro da bolinha, é uma carbonila, certo? E aqui, se eu for olhar só dentro dessa bolinha que está marcado, é uma amina, certo? Por que eu não vou marcar amida? Porque a bolinha só pega o CO, ele quer só essa bolinha. Então, é a carbonila, você viu que não está escrito cetona, está escrito carbonila, porque não é uma cetona. E a amina, ficou a letra C. Ok? Alguma dúvida, gente? Entenderam esse exercício aí? Conseguiram entender? Tudo ok? Posso continuar? Então, gente, nós acabamos todos os grupos, todas as funções. Isso é uma coisa muito importante. Eu acho que, assim, a nível de ensino médio é a coisa mais importante que tem. Porque se eu não conhecer as funções, eu não consigo fazer mais nada. Depois nós vamos ter as reações. E se eu não conseguir identificar as funções, eu não consigo fazer mais nada. Então, eu vou propor para vocês um trabalhinho para vocês fazerem. Eu vou mostrar aqui na minha apostila como que eu quero que vocês façam. Tá? Aí eu vou mostrar, vocês vão fazer um quadrinho comparativo, tá? O que vocês vão escrever neste quadro? Aqui, como eu não consigo escrever no quadro, fica ruim, eu vou fazer aqui na minha apostila, eu vou mostrar para vocês como que eu quero que vocês façam, tá? Aí, isso aí vocês vão me entregar a semana que vem. Eu vou fazer aqui 2 para vocês terem um exemplo de como que nós vamos fazer. Vocês vão fazer das 12 funções que a gente estudou, tá? Qual foi a primeira função que a gente estudou? Hidrocarbonetos. Então, vocês vão fazer um quadrinho desse jeito assim. Ó. Vocês conseguem enxergar?
função, grupo funcional e a terminação. Então, o que vocês vão escrever na função? Hidrocarboneto, que foi a primeira função que a gente estudou. Qual que é o grupo funcional? H e C, não tem mais nada. Como que termina o nome do hidrocarboneto? Em O. Certo? Então, essa foi a primeira função que a gente estudou. Aí eu vou fazer a segunda função, que foi o álcool. Então, função, álcool. O que tem no álcool, gente? OH. Aí, eu tenho que dizer que é no carbono saturado. Como que termina um álcool? Ó. Então, olhem aqui. Eu fiz o álcool, certo? Aí aqui, o que tem? Qual é o grupo funcional? OH no carbono saturado. Como que termina? Em O. Vocês conseguiram entender isso? Me digam que sim ou não, para eu poder pedir para vocês fazerem, tá? Aí lá no grupo da aula eu vou repetir isso aqui. Vou tirar uma fotinho, né? Melhor. Mas eu quero que vocês façam isso aqui das 12 funções. É um quadro comparativo entre as funções, tá? Aí eu quero que vocês façam para segunda-feira, valendo nota, tá bom? Aí depois eu marco lá certinho. Mas eu acho que vai ser bem fácil. Sabe por que eu peço esse? Todo ano eu faço esse quadro. Eu faço, né? Esse ano é vocês que vão fazer. Por quê? Porque quando eu estou fazendo o exercício e eu não lembro, eu corro lá naquela tabelinha que eu fiz e eu consigo entender. Eu consigo procurar, eu consigo ver, fica bem mais fácil. Tá bom? Deu certo? Vocês enxergaram o que eu fiz aqui, entenderam? Sim? Beleza, né, Lívia? Então, tá bom, tá? Aí depois eu vou mandar lá no grupo da sala certinho, tá bom? Mas para vocês que estão assistindo a live, então, nessa nossa aula, vocês vão ver que é bem facilzinho, tá? Só 3 coisas: funções, grupo funcional e terminação. Aí vocês vão responder aí, ok? Muito bem. Então, vamos continuar a nossa apostila. Se vocês olharem aí na apostila, vocês vão perceber que a próxima aula é uma prática. Então, infelizmente, não vamos poder fazer, né? E vocês também não têm. Se vocês estivessem em casa... Deixa eu ver se vocês não poderiam fazer esse primeiro aqui. Esse bico de Bunsen aí teria que ser uma fonte de calor, né? Vou pensar. Se eu achar que vocês têm condições de fazer em casa, eu aviso, tá bom? Não podemos pôr fogo na casa, né? Então, tem que ter cuidado. Então, eu vou continuar com vocês agora a nossa aula sobre isomeria plana. Bom, gente, isso é uma matéria totalmente diferente do que eu já falei. Diferente em termos, né? Porque tudo que eu falar agora, vocês já estudaram e vocês vão ter que pensar, né? Vocês têm que saber as funções. Por isso que é importante fazer esse exercício aí que eu pedi. Vocês vão precisar saber a cadeia. Se é uma cadeia aberta, uma cadeia fechada, se é saturada, insaturada, né? Aquelas primeiras aulas lá. Vocês vão precisar achar a posição, né? Lembra? Se o metil está no 2, está no 3, né? Então, isso aí a gente vai precisar para poder estudar sobre isomeria. Eu vou começar a falar para vocês o que a palavra isomeria quer dizer. Ó, iso é igual, né, gente? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter 2 compostos totalmente diferentes, com estruturas diferentes,
com funções diferentes e que têm a mesma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? É a mesma quantidade de carbonos, de hidrogênios, de oxigênios, só que a forma estrutural é diferente. Então, olhem aí na apostila de vocês, na página 278. Vocês têm um álcool, ó, 1, 2, et. Ligação simples, álcool, ol, etanol, certo? Esse é o etanol. E esse aqui é o éter. Lembra que eu falei hoje, função nova, o O com os bracinhos abertos? Olha aqui o éter. Essa parte da frente eu falo oxi, essa parte de trás eu falo ano. Então aqui tem um met, mais oxi, metóxi. Aqui met, mais ano, metano. Então é o metoximetano. Vocês viram que a forma estrutural é diferente? Aqui tem o OH e aqui tem o O com os bracinhos abertos. Só que a fórmula molecular é a mesma. Os dois têm 2 carbonos, os dois têm 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a primeira coisa para eu saber se um composto é isômero de outro é ver se a fórmula molecular é a mesma. Então, eu tenho que contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem, se tem oxigênio, se não tem, tá? Então, essa é a parte mais importante. Então, olha, aqui. Esse é o álcool. Vocês estão enxergando o álcool? Olha que bonitinho, né? Tudo arrumadinho. Esse é o álcool. Agora, olhem. Esse aqui. Esse é o éter. Olha. E se eu contar, ó, tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Igualzinho ao álcool, ao etanol. Só que os átomos estão ligados de modo diferente. Nesse aqui, no éter, olha, o O está separando os carbonos. Vocês viram? O O com os bracinhos abertos aqui, ó, separando os carbonos. Então, a gente diz que eles são isômeros estruturais, quer dizer, eles são compostos diferentes, que têm a mesma fórmula molecular, mas eles são totalmente diferentes, tá? O etanol tem um ponto de ebulição, o éter tem outro. O etanol tem um ponto de fusão, o éter tem outro. O etanol tem uma densidade, o éter tem outra. Então, é diferente, tá? Então, nós vamos estudar 2 tipos de isomeria. O primeiro caso é a isomeria plana, estrutural ou constitucional, que é esse que eu estava falando para vocês até agora, que os átomos têm a mesma fórmula molecular, mas a ligação entre esses átomos são diferentes. Certo? Esse caso que eu falei agora, um é álcool, o outro é éter. Então, eu digo que eles são isômeros de função. Eles têm a mesma fórmula, mas eles têm funções diferentes. Então, isso eu chamo de isomeria de função, tá? Isso acontece com aldeídos e cetonas. Isso acontece com ácido carboxílicos e éster, acontece com álcool e éter, que eu mostrei para vocês antes, tá? Então, isso se chama isomeria de função. Então, recapitulando. Desculpa. O que é uma isomeria de função? Quando eu tenho 2 compostos e tem a mesma fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Recapitulando. Mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, mas eles são funções diferentes. Certo? Gente, entenderam isso que eu falei?
Gente, a página é 276, tá? Que eu tô falando agora. 276. Certo? Muito bem. Entenderam, gente? Digam aí para mim. O que é um isômero de função? Isômero de função é dois compostos que têm a mesma forma molecular, mas as funções são diferentes. Por isso que eu preciso conhecer funções. Por isso que eu vou ter que fazer aquele quadrinho para a aula da semana que vem. Porque daí, quando eu for olhar as funções, vai ficar mais fácil. Está tudo arrumadinho e vai ficar mais fácil para mim. Tá bom? Então, o primeiro caso de isomeria de função, a gente já estudou. Vamos para o segundo caso? Vamos lá para o segundo caso agora, na página 277, tá? Página 277. Isomeria de posição. Olha o que muda aqui. Eles têm a mesma forma molecular, eles têm a mesma função, o mesmo tipo de cadeia. Ai, desculpa, peraí, deixa eu voltar. Eu não falei na isomeria de cadeia primeiro, né? Peraí, desculpa. Deixa eu voltar aqui, tá? Então, isomeria de cadeia. Eles têm a mesma função, tipo, os dois são álcool, os dois são éter, os dois são ácidos. Eles têm a mesma fórmula. Então, ó, tem a mesma fórmula, eles têm a mesma função, mas a cadeia é diferente. Uma cadeia pode ser normal, a outra pode ser ramificada. Olha aqui, ó. Butano, cadeia normal. Vocês viram? Normal, só tem carbono primário e secundário. Nesse aqui, olha aqui, tem um metil aqui embaixo, ó. Tem os 4 carbonos, só que a cadeia principal tem 3 e tem um radical. Então, isso é uma cadeia ramificada. A fórmula dos dois é a mesma, C4H10. Os dois têm 4 carbonos. Os dois têm 10 hidrogênios, só que um é cadeia normal e o outro é cadeia ramificada. Certo? Vocês viram que os dois são hidrocarbonetos? Os dois têm a mesma função. Tá? Olha o desenho deles aqui. Diferente. Vamos ver o outro aqui. Olha aqui. Este tem uma cadeia aberta. Este tem uma cadeia fechada. Então, antes aqui era uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Aqui é uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Os dois são hidrocarbonetos. Os dois têm a mesma forma, mas a cadeia deles é diferente. Tá? Então, eu digo que esses compostos são isômeros de cadeia. Então, já vimos duas, isômeros de função, isômeros de cadeia. Agora, nós vamos ver isômeros de posição. Tem a mesma função, tem o mesmo tipo de cadeia, mas diferem pela posição de uma ramificação, ou de um grupo funcional, ou de uma insaturação. Vamos ver um exemplo, então. Olhem aqui. Esses dois têm a mesma forma. Certo? Olha aqui, ó. Álcool, álcool. Então, eles têm a mesma forma, eles têm a mesma função, né? Tem a mesma cadeia, só que dá uma olhada. Aqui, o OH está no carbono 1. Aqui, o OH está no carbono 2. Vocês viram a diferença? Mudou o quê? O lugar do OH. Então, mudou o lugar do grupo funcional.
certo? Mudou o lugar do grupo funcional. Isso é importante. Então, eles são isômeros de posição. A posição mudou. Olha aqui, ó. Mesma forma. Ó. 1, 2, 3, 4. But. Eu tenho uma dupla ligação no carbono 1. Então, 1N. Aqui a dupla ligação está no carbono 2. 2N. Certo? Então, são isômeros de posição. Tem a mesma fórmula, a mesma função, mas a posição da insaturação mudou. Num, a dupla está no carbono 1, no outro, a dupla está no carbono 2. Então, é o terceiro tipo. Então, nós já vimos 3. Isomeria de função, isomeria de cadeia e isomeria de posição. Até aí tá tudo certo? O que vocês me dizem desses 3 aí? Tudo certo? Entenderam a diferença desse tipo de isomeria? Isomeria de função, que eles têm funções diferentes. Isomeria de cadeia, eles têm uma cadeia diferente. E a isomeria de posição, a posição muda, ou do radical, ou do grupo funcional, ou da insaturação, tá? Que às vezes num composto metil vai estar no carbono 2, no outro composto, com a mesma fórmula, vai estar no carbono 3. Então, eu digo que eles são isômeros de posição, mudou a posição do metil, do radical. Tá? Certo? Muito bem. Então, antes de eu passar adiante, nós vamos fazer, antes de eu explicar a compensação e tautomeria, que é um pouquinho diferente, nós vamos fazer os exercícios do 1. Vamos fazer do 1 até o 4, tá bom? Então, olha ali a página 279. Tá? Página 279. Acharam? Vocês vão ter 4 exercícios em que vocês vão ter que dizer que tipo de função, que tipo de isomeria está acontecendo. Se primeiro você tem que ver se são isômeros, porque às vezes, gente, não são isômeros. E eu fico ali procurando e não são. Então, o que vocês vão fazer em primeiro lugar? Contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios tem em cada um deles. Então, eu vou fazer o primeiro com vocês e eu vou esperar vocês fazerem os outros, tá? Então, página 279. Acharam? Página 279. Vamos lá. Aqui. Aqui ele dá uma explicaçãozinha para vocês, né, dos tipos que existem. Então, me ajudem aqui. Vamos fazer o exercício 1. Primeira coisa, vamos contar. 1, 2, 3, 4. C4. Anota aí embaixo. C4. Primeira coisa que vocês vão fazer é ver se eles têm a mesma forma. C4. Quantos H? 3, 4, 5, 8. Então, C4H8. Certo? C4H8. Agora vamos para o próximo. 1, 2, 3, 4. C4. 2, 3, 5, 8. C4H8. Bom, eles têm a mesma forma. Então, eles podem ser isômeros. Quais os tipos que nós estudamos? Quais os tipos que nós estudamos? Nós estudamos função, posição e cadeia. Então, é um desses aí que vai ter que ser, tá? Função, isso é um hidrocarboneto, isso é um hidrocarboneto.
Então, não é de função. Cadeia. Cadeia aberta. Normal, normal. Então, não são isômeros de cadeia. E posição? Opa! Onde é que está a dupla aqui? No 2. Então, como que é o nome desse composto? But2-eno. Escrevam aí embaixo. But2-eno. Como que é o nome desse outro? Do lado aqui. But1-eno. O que mudou? A posição do eno, né? A posição da dupla. Então, eles são isômeros de quê? Isômeros de posição. Certo? Mudou a posição da dupla ligação. Entenderam como vocês vão fazer? Agora eu vou esperar vocês fazerem o 2, o 3 e o 4, tá? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Vocês... Então, eu estou toda hora admitindo ela, mas eu acho que o problema é a internet mesmo. Vamos aí fazer, então? Façam o 2, o 3 e o 4. Me perguntando, estou aqui esperando vocês, tá? Dúvidas? Como que saiu a 1? A 1 ficou isomeria de posição, tá? Isomeria de posição, mudou a posição da dupla. A dupla, primeiro estava no carbono 1, depois estava no carbono 2. Não, ao contrário. No primeiro estava no carbono 2, no outro estava no carbono 1. Tá? Então, só mudou a posição. No nome lá, o primeiro ficou but2-eno, no outro ficou but1-eno. Então, mudou a posição da dupla, né, do eno. Conseguiram fazer o número 2? Quem conseguiu fazer o 2 aí, ó? Fala, gente. Saiam do mudo. Quero escutar a voz de vocês. O que deu na número 2? Maria Eduarda. Isomeria de posição também? De posição, da 2? É. Acho que não. Dá uma olhada. Dá uma olhada. No primeiro composto, não é um ácido carboxílico? O que você acha? COOH, um ácido carboxílico. E no outro, olha lá, a função que a gente aprendeu, éster. Ele é primo do ácido carboxílico. Viu como a gente se engana? Porque eles são muito parecidos.
O ácido tem o H junto com o O. E o éster tem o CH3. Então, eles têm a mesma fórmula molecular. Mas eles têm Compostos diferentes, então. isso, funções diferentes. Então, qual é a isomeria? Isomeria de função. Por quê? Porque um é ácido e o outro é éster. Treinando, como que é o nome desse ácido aí? 1, 2, 3. Ácido propanoico. E como que é o nome do éster? Etanoato de metila. Escrevam aí embaixo para vocês não esquecerem. Então, o primeiro é ácido propanoico e o segundo é etanoato de metila. Um ácido e um éster. Então, eles têm funções diferentes. Alguma dúvida? Nível 3 agora. Vamos lá, os Diogo. Qual dos Diogo vai responder a 3? Vamos lá. Três. 3 é fácil, gente. Uma cadeia está aberta e outra cadeia está fechada. Então, eles são isômeros de cadeia. Vocês viram que tem um está aberta a cadeia bonitinha, no outro forma um quadradinho. Então, numa é cadeia fechada, no outro cadeia aberta. Então, eles são isômeros de cadeia. Essa é a número 3. E a última, que já está acabando nossa aula. Olha o cloro ali, ó. O cloro no primeiro composto está no carbono 2 e no outro cloro está no carbono 1. Eles são haletos orgânicos, lembra? Então, o que mudou? A posição